Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal aqui da Central Ouro Minas, da família Central Ouro Minas. Eu sou o Pastor Júnior, estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez um trechinho da nossa devocional Bom Dia Santo Espírito. Nós fazemos essa parceria, eu e outros líderes da nossa igreja, da nossa família, para motivar você a também fazer uma jornada devocional, de leitura, de oração, porque realmente traz impactos muito positivos em nossa vida e eu espero que traga também na sua. Tem sido uma bênção para a nossa igreja, tem sido uma bênção para a minha vida e eu então quero compartilhar isso com você. Estou vindo aí de uma forte gripe, poucas faltas de ar durante a semana, mas eu gosto muito de cumprir os meus compromissos. Então, força e honra, estamos aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar nessa pequena palavra e vai motivar você a sempre honrar os seus compromissos para com o Senhor, o nosso Deus. Porque à medida que cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas e nós não precisamos então ter medo de nada e podemos então descansar no amor e na fidelidade de Deus. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar, eu quero incentivar você a se inscrever no canal do YouTube da Central Ouro Minas. Quero incentivar você a compartilhar esse vídeo e quero incentivar você a nos conhecer. Se você ainda não conhece, estar conosco em nossos encontros de celebração. Acontece aos domingos, às 19 horas. O endereço vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa jornada devocional? Então vamos lá. Hoje, dia 24 de março de 2023, a palavra diz assim, o tema da devocional é selo. Efésios capítulo 1, verso 13 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Crer, acreditar é uma chave, ela abre portas. Será que hoje você está se sentindo fechado, sem saída? Ouça o Senhor e acredite nele. Ouça suas promessas, acredite no seu modo de agir em favor de cada um de nós. Quando recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós somos mesmo selados, estamos marcados pelo amor de Deus. Veja no versículo acima a progressão. Ouvir, crer na palavra, no evangelho e ser selado. Faça este caminho, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Estude a sua palavra e ouça. E então acredite, exerça a fé. O ver com os olhos de Deus. Você sentirá o selo do Espírito Santo da promessa. Um selo que guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus, para andar durante todo o seu dia como Jesus andaria. Em cada momento, em cada situação. Deus abençoe seu coração. Me diz aí, você está cansado de ouvir tantas mentiras? Está cansado de viver num mundo onde a mentira tem sido supervalorizada? Onde a mentira é o que ganha likes, é o que ganha compartilhamentos? É na mentira que o mundo vive, em que governos são eleitos, cargos são ocupados, a politicagem acontece em todos os setores da sociedade. Você está farto disso? Pois é, eu também. Mas a Bíblia nos dá um alento, né? Ela nos dá um alento e ela faz uma reflexão, traz para a gente uma reflexão. Esse texto de Efésios capítulo 1, verso 13, por exemplo, ele coloca duas ações humanas com um único direcionamento e com um resultado eterno. Quais são as duas ações humanas? Ouvir e acreditar. Essas duas ações, elas só vão nos levar ao destino eterno se elas tiverem a direção certa. Porque ouvir, nós ouvimos um monte de coisa. Todos os dias, notícias
todos os dias relatos, confissões e tudo mais. O ouvir nos leva a acreditar. Me diz aí, quantas coisas você acreditou e depois viu que não era verdade pelo simples fato de ter ouvido várias vezes? A nossa mídia aqui no Brasil é especialista em fazer com que pessoas acreditem em mentiras por fazerem narrativas diferentes, em situações diferentes, manipulando os fatos para que as pessoas acreditem em determinadas coisas ao seu bel prazer. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos. Não é? A Bíblia diz que tudo que nós ouvimos vai produzir em nós algum tipo de crença, algum tipo de fé, de conhecimento. Vai produzir em nós um sentimento de acreditar ou não naquilo que nós ouvimos. Mas, à medida que você ouve muitas coisas repetitivamente, da mesma narrativa, a tendência humana é ignorar os fatos, as pesquisas, o comparativo e se direcionar pelo que está ouvindo e principalmente por preferências pessoais. Então a palavra nos convida a ouvir e a crer, a acreditar. E aí eu tenho um convite, né? A Bíblia nos dá um convite. Ela fala assim que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Nela você pode confiar, porque todas as promessas de Deus nela foram cumpridas e as que ainda virão, as que ainda estão para um tempo futuro, como a volta de Jesus, elas também vão se cumprir. Então, se é para acreditar, acredite em algo que é puramente verdadeiro, fiel, digno. Esse alguém, essa pessoa, esses fatos estão na Bíblia, não é? Nós temos que direcionar a nossa ação de ouvir e a nossa ação de crer. E para quem que nós vamos direcionar? Em João, capítulo 14, verso 6, um versículo famoso, diz: eu sou, palavras de Yeshua, palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por meio dele. Essa é a verdade. Não existe vários caminhos, não existe várias formas, não existe como você ir a Deus sem passar pelo caminho chamado Jesus. A Bíblia também nos afirma que, em João 8,32, que à medida que nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, querido, leia, ouça e creia no Evangelho de Cristo, porque vai trazer libertação. Quando Jesus disse essas palavras, ele foi questionado por algumas pessoas que disseram assim: olha, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E ele então responde: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Talvez hoje você ainda viva, e eu deixo marcado, ainda viva, em um país onde há liberdade de expressão. Mas os rumos que as coisas estão tomando é para que daqui a um tempo isso também corra um risco maior. Então, à medida que você conhece a verdade, você se liberta, a sua mente é liberta das mentiras que são propagadas pelos meios de comunicação, pelas mídias, pelos telejornais e por aí vai. Durante a pandemia, o povo mergulhou no abismo de medo, porque ouvia várias narrativas, várias coisas, uma grande manipulação, e cada dia tinham mais medo ainda. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós criamos em nosso coração sentimentos opostos a esse. À medida que você se enche da palavra, você se enche de coragem, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, de moderação, de poder. À medida que você ouve a palavra, o medo se transforma em esperança. Em esperança. Nós cremos e entendemos que tudo está debaixo do governo e da soberania de Deus. Então conheça a verdade, porque ela vai te libertar de sentimentos muito ruins, sentimentos que derrubam, que nos abatem, que nos fazem perder o rumo, o senso e até mesmo a alegria de viver. Deus te convida nesta manhã a viver a plenitude da vida, alegre, feliz, com a esperança de que, ainda que as coisas estejam difíceis para você hoje,
Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. E eu quero encerrar trazendo uma palavra também de Tiago, capítulo 1, verso 18, porque lá ele diz que o Pai, né, por vontade dele, por vontade do Pai, ele nos gerou. Nos gerou de que forma? Pela palavra da verdade. Para que nós fôssemos os primogênitos, os primeiros desses frutos dele. Então, amado, viva a verdade de Deus, porque você foi gerado por esta palavra. Lá na carta de Efésios, o texto que a gente conhece como a armadura de Deus, fala que a verdade ela é como um cinto que nós devemos usar. Um cinto com o qual nós podemos segurar coisas, prender coisas e que não vai nos deixar nus, despidos e na vergonha. Todo aquele que vive na prática da mentira está dando glórias ao diabo. E todo aquele que vive a prática da verdade está dando glórias a Deus. A verdade, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela fortalece. Então eu quero fazer um convite para você. Busque a verdade de Deus para a sua vida. Se você está em dificuldade, qual é a verdade que a Bíblia diz? Ela diz que o Senhor nunca te deixará, jamais vai te desamparar. Se você está ouvindo e recebendo rótulos de que você é um fracassado, de que as coisas sempre vão dar errado para você, qual é a verdade que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é filho e filha amado de Deus. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a verdade que você deve ouvir, que você deve viver por ela, que você deve praticar. Se você está passando por momentos de sofrimentos no corpo e na alma, o que a Bíblia diz? Ela vai dizer que você é o que ela diz que você é. Filho amado de Deus, restaurado, curado, perdoado. Tem propósito, tem uma missão. Então viva o que a Bíblia diz que você pode viver, faça o que a Bíblia diz que você pode fazer e seja aquilo que a Bíblia diz que você poderá ser. Uma pessoa cheia de graça, de poder, que transmite luz, vida e amor. E que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã, neste final de semana, que a graça abundante de Deus esteja sobre a sua vida. Que a verdade reine em seu lar, que a verdade reine em seu coração, que a verdade ilumine os teus caminhos, porque devemos ouvir e crer no Evangelho da verdade, porque Ele é que vai nos produzir aquilo que eu falei que é o nosso destino eterno, sermos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não sela mentiras, o Espírito Santo não sela fake news. O Espírito Santo de Deus está sobre todo aquele que ouve a palavra da verdade, que vive a palavra da verdade, que ama a palavra da verdade. Então, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Mais uma vez, quero deixar um convite para você. Deixe seu comentário aqui, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que você chegue ao máximo de pessoas e visite a família Central Ouro Minas. Venha participar desta jornada devocional com a gente e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você não é membro da nossa igreja, mas deseja adquirir esse devocional, o link também vai estar na descrição. Você pode adquirir na rede Inspire de Igrejas ou na livraria da rede Inspire, tá bom? Então um grande abraço a você, um grande abraço à sua família, que Deus te abençoe. Sempre. Força e honra.